De uma investigação no Oriente Médio sobre violação dos direitos humanos em Israel. O inquérito foca em ações do governo israelense contra palestinos, mas não menciona abusos cometidos por outros países da região. Sobre o assunto, nós falamos agora com o cientista político André Laiges. André, a gente está falando de crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Ele está aqui nos estúdios da Jovem Pan, queria agradecer a sua participação. O que nós podemos esperar de forma efetiva deste relatório? Não muito. Na verdade, a gente primeiro tem que perguntar quem foi que escreveu o relatório ou quem deu o relatório para o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovar. A gente tem que entender quem faz parte do Conselho de Direitos Humanos. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser respondida, 70% do Conselho de Direitos Humanos da ONU, hoje em dia, em torno de 54 países, são ditaduras, são países não democráticos. Muitos deles são países árabes ou países islâmicos que violam os direitos humanos diariamente contra suas próprias populações. Então, essa votação, que foi bem polêmica em junho de 2021, ela foi aprovada aí por 24 votos, a favor, 13 votos contra e 9 abstenções, incluindo a abstenção do Brasil. Os países que votaram a favor, dos 24, 18 são ditaduras. Então, na verdade, essa votação e essa comissão não tem nenhuma legitimidade. Bom, nós estamos falando justamente daquele ataque à faixa de Gaza, né, entre os dias 10 e 20 de maio, não é isso? Não estamos falando apenas do conflito armado entre Israel e o Hamas em maio do ano passado. O relatório, ele quer fazer uma verificação permanente de supostas violações de Israel para com populações palestinas, não somente nas fronteiras entre Israel e Gaza, Israel e Cisjordânia, mas também em Jerusalém Oriental, onde vive uma população palestina maciça, mas está sob controle aí, sob jurisdição de Israel. É um território em disputa que será resolvido isso aí dentro do processo de paz entre israelenses e palestinos e não através de organizações internacionais ou multilaterais como o Conselho de Direitos Humanos, principalmente quando esse Conselho de Direitos Humanos é formado por países que não reconhecem o direito de Israel de existir. Sobre essas abstenções, né? Você falou dos países, o Brasil está entre esse grupo, né? Está nesse grupo. Exato, o Brasil se absteve da votação. Por vários motivos políticos ou internacionais, podem ter podem ter a ver com o fato do Brasil querer fazer parte de alguma outra comissão na ONU e precisa dos votos dos países que estão votando a favor. E aí, dentro dos corredores dessas agências da ONU, é muito comum troca de votos. Bom, e se a gente conseguir, nesse relatório, provar que civis foram atingidos, que nós tivemos um verdadeiro crime de guerra, o que acontece? Então, na verdade, quem investiga isso, né, quando o país carece de um sistema jurídico para poder se auto-investigar, e Israel possui esse sistema, esse tipo de investigação vai para o Tribunal Penal Internacional e para cortes internacionais. Não é o caso de Israel, mas é o caso da Síria, é o caso do Egito, é o caso do Irã, é o caso do Iêmen, que não está mencionado nesse relatório. Então, assim, de qualquer jeito, uma guerra contra um grupo terrorista que controla uma região, infelizmente, morrem civis. Todo mundo que entende um pouco de segurança e de terrorismo sabe disso. Agora, a partir do momento que existe uma guerra assimétrica, considerar isso crime de guerra ou crime contra a humanidade são outros 500. Existe um conflito armado, morreram pessoas dos dois lados, isso entristece e enluta todos nós, mas o que as pessoas precisam saber é uma comissão dos direitos humanos da ONU precisa ser primeiramente formada por democracias e não por ditaduras. Bom, e nós temos que levar aí o disparo por parte do Hamas de vários mísseis contra a população. Exato, e não é mencionado no relatório. O relatório investiga só Israel, porque eles querem colocar Israel em evidência e fazer com que Israel seja colocado como um Estado pária dentro dessas organizações internacionais, a fim de danificar a imagem de Israel e o seu trânsito internacional. Faz parte, no final das contas, da guerra contra Israel. Só que não é uma guerra militar, porque Israel vence guerras militares, é uma guerra diplomática. O relatório apresenta uma falha moral? Com certeza absoluta. A formação dos países que escreveram o relatório não deveria nem ser aceito. Aliás, países que não são democracias não poderiam se classificar para fazerem parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que na verdade foi um sonho lá atrás de pessoas e de
países que fundaram as organizações das Nações Unidas para tentar controlar violações de direitos humanos no mundo. E hoje em dia, essa organização ela é formada por países que violam os direitos humanos. Vou dar um exemplo. Arábia Saudita, Irã, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, esses países fazem parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ou seja, a Subsecretaria de Direito da Mulher vai ser assumido agora a presidência o Irã, onde a mulher não tem direito nenhum, nem de sair de casa sem autorização do marido e é obrigada a usar o véu para sair às ruas. É um absurdo uma coisa dessa. Então, são esses países julgando o Estado Democrático de Israel. Nos microfones da Jovem Pan, nós conversamos com o cientista político André Lazit. Obrigado pela sua participação e por todos os esclarecimentos. Ótima tarde. Ótima tarde, obrigado a todos. Hora certa.